Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. Qual o primeiro passo para escolher a profissão? Como saber se você está no caminho certo? Essas dúvidas são comuns e não é só entre os jovens, não. Tem muita gente que trabalha há muito tempo e ainda não se encontrou. Não sabe do que verdadeiramente gosta. Afinal, optar entre o que se gosta de fazer e o que dá dinheiro ou ainda o que os pais gostam são dilemas comuns. E não existe nada pior que fazer a escolha errada. E é por isso que existe o Profissão Sucesso. E hoje nós vamos falar sobre mais uma área. E você sabe, aqui tem ainda as vagas de emprego oferecidas nas regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Mas sobre as vagas a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, vamos ao tema de hoje. Você já ouviu falar em CDB, RDB, ações da Bolsa e por aí vai? Sabe que se você quiser investir, tem gente para te dar dicas de onde é melhor colocar o seu dinheiro? Pois é, esse profissional faz a intermediação, o meio de campo entre o investidor e as instituições financeiras. Vamos falar sobre o trabalho do agente de investimentos. Mas você sabe quem pode exercer essa atividade? Quais os requisitos necessários para obter autorização para exercê-la? E como se preparar para o exame de certificação? Tudo isso a gente vai saber. Mas antes, eu quero contar para vocês quem é que está aqui na nossa plateia. Hoje nós temos aqui alunos da escola... Fala para mim. Glete de Alcântara, isso. Que é de Ribeirão Preto. Uhum. Que bairro que fica, Glete de Alcântara? Fica no Parque Ribeirão. Parque Ribeirão Preto. Aqui todo mundo já escolheu a profissão? Não? Ou alguém? Eu quero fazer engenharia. Qual o tipo de engenharia? Engenharia civil. Engenharia civil. Você está no terceiro ano? Segundo. Segundo ano, já está decidido. Mais alguém escolheu? Ainda não? Você já tinha ouvido falar nessa profissão aí, agente de investimentos? Não. Também não? Será que tem que saber de matemática? E aqui alguém gosta de matemática? Eu ouvi meio assim. Tá bom, mas olha, a gente vai saber já sobre tudo isso com os nossos entrevistados. Se você também quer participar da nossa plateia, entre em contato com a gente pelo site profissãosucesso.com.br. Reúna a sua turma da escola e venha ficar aqui com a gente. E para nos explicar melhor sobre a profissão de hoje, nós convidamos o Breno Sérgio Bouza e o Frederico Biagi, que são agentes de investimentos em Ribeirão Preto. Boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Como nós perguntamos aqui para os jovens, né? Eles não tinham ouvido falar ainda nesse agente, né? E quero justamente perguntar para vocês. Vocês fazem então essa intermediação. Se eu tenho um dinheirinho e quero investir em alguma coisa, eu procuro vocês e vocês me falam onde está rendendo mais. É essa a profissão, Breno? Exatamente. O agente autônomo, ele estuda os investimentos e ele escolhe os melhores investimentos em determinado período de tempo e respeitando a característica de cada investidor, né? Esse é o nosso trabalho. Mas, por exemplo, como é que chega, né, a ser um agente de investimentos? Fala pra gente, Frederico. Você tem que passar por um processo de graduação, que pode ser administração de empresas, economia, contabilidade, e após isso o mercado exige 2 certificações. Uma certificação da Ancord, que é ligado à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e uma outra certificação da Bovespa, chamada de PQO. Com essas 2 certificações, o profissional está apto a atuar no mercado como um assessor de investimentos. Então ele tem que primeiro ter um curso superior? Não é obrigado a ter um curso superior, mas em 100% acaba a pessoa tendo um curso de graduação completo e após isso ele faz essas certificações para ingressar no mercado. Tá. Eu estava falando com eles, né, que para mexer nessa área aí tem que saber de matemática. Tem mesmo que ser bom em matemática? Sim, faz parte. Tem que gostar de matemática. Tem que gostar, mas é uma profissão maravilhosa porque é uma profissão muito complexa. Ela vai de matemática a noções de macroeconomia mundial, macroeconomia nacional, regional, né, porque você tem determinados setores, como o sucroalcooleiro, que é totalmente da nossa região. Então, esse é o lado assim glamouroso dessa profissão. Tem que estar antenado, exatamente. então, com tudo que está acontecendo no mundo, né, Bruno? Isso.
Exatamente. A gente tem que ter uma visão da macroeconomia do mundo, como o Fred falou, da política, das medidas político-econômicas que estão sendo tomadas lá fora, no exterior e no Brasil também, que isso influencia diretamente nos investimentos, né? E a gente faz essa comunicação com os investidores, explica o que está acontecendo, explica em cada situação qual é o melhor tipo de investimento, né? É esse o nosso trabalho, né? Agora, você estava falando, Frederico, que existem duas certificações. CVM, no caso, é uma certificação nacional, né? Isso. E a da Bovespa, que é uma do estado de São Paulo. Você tem que estudar, é como se fosse um concurso? Sim, exatamente. A CVM você tem cursos que são oferecidos na Ancord, que é em São Paulo. Ancord é uma associação? Ancord é uma associação nacional das corretoras de valores e câmbio, né? E já a da Bovespa é a nível nacional também. É uma exigência, o PQO, Programa de Qualidade Operacional, só que ele é específico para a Bolsa. O assessor de investimento completo, aquele que trabalha desde fundos de renda fixa, fundos de ações e mesa de operação, ele tem que ter a da Ancord, que é a da CVM, e a da PQO, que é a Bovespa. Tá. Esses cursos duram, em média, quanto tempo? As provas da Ancord são realizadas a cada 2 meses em São Paulo. Os cursos geralmente duram 1 mês antes da prova, né? Existe um material específico para estar estudando para essa prova. E já da Bovespa também existe um material específico da Bovespa. A da Bovespa acontece casos de acontecer até em Ribeirão Preto, né? O ano passado ocorreram 4 turmas aqui em Ribeirão Preto para essa prova da Bovespa. Muito difícil, Breno, passar e conseguir essas certificações? Olha, a gente tem que ter uma boa noção de matemática financeira, de investimentos em geral, né? É perguntado principalmente na PQO, que é da Bovespa. Então, você tem que ter uma preparação sabendo de todos os tipos de investimentos e matemática financeira. Acho que basicamente é isso. Tá. Antes que a gente vá para o próximo bloco, queria perguntar, já teve aquele dia que vocês falaram, invista em tal ação e naquele dia despencou aquela ação? Como é que faz? Já aconteceu isso contigo, Frederico? Sim, 2007, julho de 2007, tinha uma recomendação de compra de TAM, ações da companhia TAM, e ocorreu aquele acidente com aquele avião da TAM no aeroporto de Congonhas. E quando foi para o aftermarket, ele tem limite de baixa e bateu o limite de baixa. E nós estávamos na corretora em São Paulo e nós não tínhamos visto na TV, estava tudo desligado, né? Estava só no mercado ali. E nós fomos ficar sabendo quando nós fomos embora. Quando chegou no carro, que ligou todos os jornais falando do acidente. No outro dia foi um colapso total. As ações abriram com gap, que é um intervalo de queda enorme, né? Está sujeito, renda variável, o próprio nome já diz, né? Por isso que é importante sempre uma estratégia. Para qualquer investimento que você faça, você tem que ter uma estratégia e tem que conhecer. E ainda completo que o brasileiro agora tem que saber comparar investimento. Esse é o caminho do sucesso dos investimentos dele. Mas nesse caso, por exemplo, Breno, outros casos que o cliente acaba tendo prejuízo, você, como sendo a pessoa que indicou aquele investimento, você também tem algum prejuízo? É descontada a tua comissão? Como é que funciona isso? Olha, o nosso trabalho ele é avaliado por desempenho, né? Então, se a gente tem um bom desempenho, o nosso trabalho é rentabilizado melhor por conta do bom desempenho. Quando há um mau desempenho, mesmo caso, né? Então, como é atrelado ao desempenho, se a gente tem um mau desempenho, nossa rentabilidade cai também. Mas qual é o risco de aparecer algum investidor lá falando, olha, você me indicou isso e eu perdi todo o dinheiro que eu tinha? Corre, mas se a gente seguir as estratégias corretas e não mudar no meio do caminho, acho que isso é o mais importante, a tendência é que a rentabilidade seja boa, que o investimento dê certo. Okay. Podem ocorrer casos especiais, mas a gente consegue, tendo uma boa estratégia... Acho que é aquela velha história de não colocar todos os ovos, não é isso? Num lugar só. Eu acho que ainda continua, né? A diversificação é o segredo do sucesso. Tá bom, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu continuo esperando você. Estamos de volta com o Profissão Sucesso. Olha, você já escolheu a sua faculdade? Nessa hora, não se pode brincar, não. É o seu futuro que está em jogo. Por isso, que tal conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda?
Você sabia que os cursos tecnológicos do Lacerda dão certificações parciais que melhoram suas chances de emprego mesmo ainda cursando a faculdade? Pois é, estude no Lacerda e saiba mais. Acesse o site e inscreva-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais nas carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos para desenvolver uma via de mão dupla no oferecimento de oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho do agente de investimentos. E eu quero saber aqui da nossa plateia se alguém tem alguma pergunta para os nossos entrevistados. Alguém tem? Você tem? Como é que é seu nome? Fala no microfone. Adriana. Diga, Adriana. O que o aluno precisa conhecer para estar atuando nesta área? Ele tem que ter uma noção de matemática, economia, ele tem que ter uma noção política, né, que tudo isso numa faculdade de administração de empresas, de economia, você consegue ter para estar atuando nessa área. Olha, mas por exemplo, hoje, além de se investir em dinheiro, né, ou de uma bolsa, onde colocar o dinheiro, você tem outras formas também de investimento que tem a economia verde, não é? Então, além de saber matemática, não é, Breno? Tem que saber outras coisas também que tem a ver com o meio ambiente. Claro. Crédito de carbono, por exemplo. Tem muitas empresas europeias, americanas, que querem investir no Brasil para justamente conseguir e comprar crédito de carbono, né? Essa pessoa, então, tem que saber, além de matemática, tem que saber de meio ambiente. Sim, o agente autônomo, como eu já disse, ele faz um estudo sobre todos os investimentos e qual vai ser o melhor investimento em determinado período. Então, ele é um profissional que tem que estar antenado, ele tem que ler jornal todo dia, ele tem que saber quais que são as novas tendências, que isso gera oportunidades de negócio, gera oportunidades de novos investimentos, de investimentos na área de socioambiental, na área de ecologia. Então, o profissional ele tem que estar sempre antenado nas novas tendências. Ok. Tem alguma pergunta aqui? Mais? A sua? Qual é? Como é que é seu nome? Edilaine. Diga. E quanto é que ganha o salário? Aqui todo mundo tem que falar o salário, ou pelo menos mais ou menos. Quanto é que ganha um profissional dessa área? Tá. O salário de um agente, de um assessor de investimentos, um agente autônomo, ele tem um ganho aí de R$4.000, só que não é um ganho fixo, né? A maioria do nosso ganho é comissionamento. Então depende do teu trabalho e do teu esforço. Você não tem limite, você pode ganhar 8, 10, 15, 20, depende de você. Depende do teu esforço, da tua organização diária na prospecção de clientes, de estar oferecendo os produtos, mas vamos partir aí de R$4.000, mas consigamos mais que isso. Mais que isso. Mas, por exemplo, se você não conseguiu nenhum investidor no mês, você não ganha nada. Exatamente, no nosso trabalho é comissão pura. Você não tem um piso, no caso? Não, não. Você é um prestador de serviço e tem um contrato de prestação de serviço. Perfeito. Você não é funcionário, não é Exatamente. isso? Não existe um agente de investimentos, no caso funcionário, a não ser os agentes que trabalham nos bancos. Perfeito. Sim. Instituições financeiras. Um gerente, por exemplo, de banco, ele deve também ter noções de agente de investimentos, né? Aí ele é funcionário. Mas no caso do agente financeiro no mercado no geral, são autônomos. Isso mesmo. Quantas horas mais ou menos vocês trabalham por dia? 10, 12 horas. 12 horas. Jura? Sim. E sem hora extra, tá vendo, né, gente? Mas é para conseguir mais investidores, Exatamente. né? É isso aí. O nosso horário é o investidor que faz. Chegou aqui uma pergunta para a gente, também de Ribeirão Preto, é o Matheus Garcia. Investir em ações é um bom negócio? Quais os cuidados o investidor precisa ter para não ser prejudicado financeiramente? Fala para a gente, Breno. Bom, historicamente, isso em todos os mercados, não só no Brasil, o investimento em bolsa ele costuma ser o melhor investimento dentre todos que a gente conhece.
O investidor ele precisa ter muita disciplina, porque o investimento em bolsa ele mexe muito com o emocional do investidor, então ele precisa ter muita disciplina, uma estratégia bem definida e seguir a estratégia até o final. Disciplina significa estar acompanhando esse processo, saber o dia a dia como é que está acontecendo e mudar. Exatamente. Mudar o caminho se for preciso. Exatamente. Se for preciso, sim. Mas a disciplina voltada para seguir a estratégia mesmo. Olha, a gente está seguindo uma estratégia e vamos até o final. Então, você tem que ser disciplinado, você tem que ser uma pessoa consciente que o investimento só vai dar certo se você seguir a estratégia até o final. E mudar, claro, se mudar no meio do caminho se for preciso. Né? Tá. Se for preciso, a gente tem que mudar. Mas, por exemplo, vocês, tem alguém que tem um dinheiro para investir, aí procura vocês, tá? Olha, invista na bolsa, invista em ações da empresa tal. São vocês que vão acompanhar esse investimento, não é isso? Vamos supor que a pessoa não entenda nada daquilo. Exatamente. Aí você, por exemplo, Frederico, você percebe que aquela ação está caindo. Você liga para o teu cliente e fala com ele, olha, é melhor agora mudar esse investimento para tal área? É assim que funciona? Sim. Na verdade, a pessoa que indica a oportunidade de compra ou de venda de uma ação, ela tem que ter algumas outras certificações no mercado, como CNPI, e entre outras. Eles nos passam as oportunidades e nós que contactamos os clientes. Né? Então, quando você contacta um cliente, você já contacta com a estratégia definida. Um exemplo, compra Petrobras a R$20, com stop de perda a 19 e aí o stop de ganho a 21. Né? E nós que estamos ali no dia a dia, fazemos o acompanhamento. Ou para baixo ou para cima, nós contactamos o cliente para estar saindo da operação. Numa estratégia dessa, mas tem outras estratégias no mercado, como pessoa que investe mensalmente um valor num fundo de ações. Ele já tem uma estratégia que ele vai fazer para ele um investimento de 10, 15, 30, até 40 anos. Né? Você tem no mercado um mínimo de R$100 para começar investimento em ações através de fundo. Então, como o Breno... R$100, se eu tenho R$100, eu já posso começar investindo. Aí é melhor você ir para um fundo. O teu custo de aquisição vai ser menor do que ir direto numa ação. Porque no fundo você vai ter várias empresas ali dentro. Então você está com risco diluído, você está diversificado. Mas se eu tenho R$100, eu tenho que pagar alguma coisa para vocês que estão me assessorando. Aí, ou para a empresa que vocês estão ligados. Vai ser um fundo de ações. Então existe a taxa de administração anual, que é cobrada em todo fundo de investimento, desde renda fixa, multimercado e ações. Já está embutido, então. Exatamente. Isso vai parte do mercado. Em vez de eu ter um juro maior, eu vou ter um juro menor, porque vai ser a partir da taxa de administração, que é o que os bancos também cobram. São todos iguais. Assim, pensou em fundos de investimento, o mercado é um só. Ok. Olha, agora nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem as vagas de emprego para a nossa região. É um instante só. Estamos de volta com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho dos profissionais credenciados a dar consultorias e indicar qual é a melhor opção de investimento. São os agentes de investimento, os agentes financeiros mesmo. Eu quero saber da nossa plateia aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Você, como é que é seu nome? Fernanda. Diga, Fernanda. Eu queria saber se esse profissional tem espaço só em cidades grandes ou em pequenas também. E aí? Como é que é, Breno? Fernanda, onde tem um investidor, pode ter um agente autônomo, um agente de investimentos. E com o crescimento da economia brasileira aí nos últimos anos, crescimento da renda também do brasileiro, a demanda por esses profissionais é crescente. É crescente e... Sim, pode ter em cidades pequenas. O mercado está aquecido para esse profissional, então? E vai estar cada vez mais. Cada vez mais. Onde que pode trabalhar esse profissional, além dos bancos e das financeiras, no caso? Ele pode trabalhar numa corretora, ele pode trabalhar numa asset, que é uma gestora de recursos, pode trabalhar até dentro de uma empresa, você pode ter grandes empresas que têm uma área só de investimentos. Agora, a gente fala de investimento como sendo uma coisa para gente grande, não é isso? Para gente que tem muito dinheiro. Você falou agora há pouco aí que o investimento pode começar nos R$100. Tem gente, assim, simples, que começa investindo com pouca coisa? Sim. Tem esse perfil? Tem esse perfil e são muitos. E o bom que o interessante desse processo é que ele que vai fazendo a propaganda e vai trazendo os amigos, vão trazendo os conhecidos. Aquela estigma que para você ter uma boa rentabilidade ou uma boa previsão de ganho, você precisa ter muito dinheiro, isso não existe.
O que faz é você ter disciplina, como o Breno disse, ter paciência, porque investimento menor, você tem que ter uma paciência que o prazo vai ser maior. Então, não tenha pressa. E principalmente agora com as notícias de que a poupança está caindo, né? Então, o mercado para vocês vai aumentar com certeza, né? Sim. Vão querer procurar mais vocês para outras áreas. Tem uma pergunta aqui do João Pedro Mesquita, de São Simão. Quando se fala em Bolsa de Valores, logo me vem à cabeça a aglomeração de vários homens vestidos com gravatas e coletes, gritando em grandes telefones. Essa ainda é uma realidade ou a tecnologia já está presente para facilitar a vida desses profissionais? Fala, Breno. Bom, ainda estou de gravata, né? Mas Mas hoje fica naquela loucura da Bolsa ou não? Não, hoje não mais. Hoje é tudo eletrônico, né? Um sistema eletrônico. Com a globalização isso foi desaparecendo. Então hoje a gente faz tudo pelo computador. Você já trabalhou numa loucura dessas, né, Frederico? E eu já começo sem gravata, né? Então, para mostrar que o eletrônico chega, não tem como. Mas essa loucura era muito interessante. Quem estava lá e entendia, gostava muito. Mas não tem como. O TI chega. Tá, tem outra pergunta aqui da Tassiana Barroso, de Bauru. Ouço muito falar em cursos e palestras para aprender a investir na Bolsa, mas ainda tenho dúvidas sobre essa questão. Gostaria de saber qual a vantagem de ser um investidor na Bolsa de Valores. Bom, as palestras, a gente costuma oferecer palestras quase que semanalmente, exatamente para instruir os investidores nessa transição que a gente vai ter a partir de agora do investimento mais tradicional do Brasil, que é a poupança, para uns investimentos mais rentáveis, né? Então a gente oferece isso e é super importante a gente oferecer essas palestras exatamente para instrução de novos investimentos. Então isso é constante. Olha, o nosso tempo está acabando, mas eu não podia deixar de perguntar isso. Acho que você que está aí ouvindo, eu também quero saber, né? Frederico, hoje, qual é o melhor investimento? Todos. Todos? O melhor investimento hoje é a diversificação. Como nós falamos por várias vezes hoje, a pessoa que é extremamente conservadora, que só investe em poupança ou investe só em fundos de renda fixa, ela vai ter que investir 10, 20% do seu patrimônio em ações. É na diversificação que nós vamos conseguir melhorar os investimentos. Os juros estão caindo, os juros caem mais no decorrer desse ano, a Selic 2 dígitos parece que vai ficar um pouco mais longe, então acabou aquela época do ganho fácil, onde ganhávamos 1% ao mês sem fazer nenhum esforço. A diversificação é o caminho e aí a Bolsa de Valores entra muito forte nesse processo. E aí entra tudo, né? Entra commodities também, exatamente. Entra o gado, entra, quer dizer, não é só... commodities no Brasil, vamos ter café, soja, milho e boi. E todos os tipos de mercado, fundos multimercado. Então, por isso que é importante o investidor hoje conhecer. Ok. Gente, eu quero muito agradecer vocês, tá bom? Pelas explicações aqui. Eu acho que mais gente ficou querendo aí, né, seguir essa profissão. Parece que é muito interessante, mas também tem que ter muito estudo, né? E muita dedicação também. Muito, muito obrigada. E a vocês também que vieram da Escola Gletz de Alcântara participar aqui conosco, tá? Obrigada mesmo. Olha, agora nós vamos às vagas de emprego levantadas pela nossa produção. Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar técnico em eletrônica, oficial de serviços gerais, estoquista, apontador de obras, pintor de casas, técnico em segurança do trabalho, fiscal de loja, garçom, auxiliar financeiro e assistente de vendas. Em São Carlos, há vagas para auxiliar de escritório, secretária, operador de caixa, gerente de vendas, motorista e servente de obras. Em Bauru, há vagas para assistente de departamento pessoal, auxiliar de limpeza, motorista, vendedor, assistente jurídico e telemarketing. Em Marília, há vagas para agente de viagem, engenheiro de alimentos, logística, promotor de vendas, recepcionista e consultor de serviços. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br e boa sorte. E se você tem uma empresa, está com vagas de emprego disponíveis e não consegue encontrar pessoas qualificadas, saiba que nós queremos te ajudar. Basta acessar o site, clicar no link Fale Conosco e enviar as suas vagas. Nós vamos divulgar em nosso site e aqui no Profissão Sucesso. E é muito fácil e tudo de graça. E se você quiser continuar com a gente, é só acessar o nosso site, profissãosucesso.com.br. Lá tem os programas que já foram ao ar, tem também muitas notícias de concursos, dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego e orientação vocacional e muito mais.
E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Bons investimentos para você. Obrigada pelo carinho de sua audiência e até sábado que vem, com certeza.